Ana, seja bem-vinda aqui agora, cumprindo a promessa, né? Cumprindo a promessa, que vinha aqui conversar na campanha e disse que se ganhasse voltaria. Exatamente. E seja muito bem-vinda aqui. Deixa eu só pedir isso, botar um pouquinho para o lado para a gente ver o pessoal ver bem você. Dá certo assim? Pronto, melhorou bastante. Ótimo. Seja muito bem-vinda, Ana. Parabéns pelo resultado da sua campanha. E fique à vontade para fazer o seu agradecimento antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, agradecer a todos que acompanham a Plus FM, agradecer a cada cascavelense para esse momento histórico, esse momento decisivo, que foi a vitória dessas eleições. Né? E eu acredito muito que foi uma vitória muito bonita, na verdade uma campanha muito bonita, uma campanha de verdade, uma campanha de proposta. E os cascavelenses entenderam que era realmente um momento de mudança, momento de cuidar das pessoas, momento de um novo tempo. E eu acho que esse novo tempo chegou no coração de todos e a gente está aqui conversando sobre essa vitória muito bonita, que eu me orgulho muito, assim, estou com o coração cheio de gratidão, muitas pessoas para agradecer, que sempre que eu vou encontrando na rua, conversando, já vou agradecendo, porque é um momento realmente histórico e de muita gratidão. Inclusive as redes sociais continuam ativas para você ter essa interação, né? Sim, estou com atividade nas redes sociais e me comprometi com os nossos eleitores e com os cascavelenses, né, porque agora eu sou prefeita de todos, como falei em relação a essa divisão, a gente teve uma campanha que iniciou com 4 candidatos, mas terminou muito polarizada. E foi essa polarização que deu essa sensação de acirramento. Mas a gente tinha um trabalho muito digno, muito firme, e a gente foi construindo isso ao longo da campanha, e as pessoas estavam compreendendo e afirmando essa certeza no momento de mudança. Além disso, a gente encontrou uma cidade muito amedrontada, então a gente tinha muitos eleitores com muita dificuldade de se manifestar, de demonstrar o seu voto. Mas esse voto estava guardado no coração, estava guardado no entendimento de mudança, e ele chegou na urna no dia 6 e teve essa diferença maravilhosa de votos. Ana, falando da campanha, ainda nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para conversar. Qual o momento ali que você achou mais delicado, mais difícil, não teve, você se sentiu querida o momento todo, ou em algum momento não é pensar em derrota, porque ninguém entra numa campanha pensando em perder, você está pensando em ganhar. Mas um momento delicado, houve algum, ou você se sentiu amparado o tempo todo? Não, na verdade senti uma crescente o tempo todo. Eu sei que depois da vitória fica mais fácil a gente avaliar isso. Sim. Mas em nenhum momento, eu digo também em relação às pessoas que trabalhavam conosco na coordenação, no dia a dia da campanha, a gente sentiu um momento de derrota. A gente passava realmente um sentimento das pessoas para a gente, era um sentimento de confiança. E esse sentimento foi crescente. À medida que a campanha foi se afunilando, que as coisas foram se acirrando, as pessoas demonstravam cada vez mais apoio. E a gente foi sentindo isso. Um momento que eu acho crucial em relação a isso, a gente já tinha um sentimento positivo da campanha desde a pré-campanha. Fizemos uma pré-campanha maravilhosa, uma campanha também. Mas o debate foi muito definidor. Acho que o debate positivamente, não estou falando aqui negativamente, positivamente você colocar para fora ali a sua confiança. Não, eu confio que a Ana está preparada, eu confio que ela vai conduzir o município, eu confio que ela tem proposta e que ela tem firmeza e que ela está construindo a história dela. E eu acho que o debate deixou isso muito explícito. Então, para a gente foi muito buscado depois do debate em relação a isso, né? Já estava com você, estou mais ainda, ou então não estava com você e agora defini o meu voto. Então, foi muito decisivo. Você falou justamente o que eu ia falar. Isso. O debate, mesmo com a questão de audiência, mas os seus eleitores e aqueles que, porventura, estavam indecisos, assistiram e você falou coisas, eu não tive a oportunidade de lhe encontrar pessoalmente para falar e dar os parabéns, porque foi realmente, você falou coisas que definiram os votos de muitas pessoas. Exatamente. Muitas pessoas queriam ouvir o que você falou. Seja, enfim, N motivo, não vou detalhar. E eu acredito que foi a partir dali que realmente deslanchou mais ainda essa confiança, e a gente que está de fora, porque em momento algum a gente que trabalha com jornalismo imparcial, a gente pode tomar partido. Então a gente escuta todos os lados. Claro. E eu, escutando a voz das ruas, percebi que você realmente, não vou dizer que bateu a eleição, mas que definiu e de fato saiu vitoriosa, sem desmerecer os oponentes, mas foi aquele momento mesmo do debate que... Isso.
Eu acho que definiu muita gente. a gente veio de uma crescente, a campanha muito bonita, eventos muito bonitos, momentos de discussão muito bonitos, a gente tinha muito vídeo de proposta, mas a gente precisava de um ao vivo, assim, né? De um sentimento de firmeza, de um tete a tete. E aí a gente estava nesse compromisso. O compromisso da Parate, para mim, era real desde o início. A oposição falava muito no debate, como se fosse uma coisa positiva para eles, negativa para a gente. E a gente vinha escutando, mas nunca fugindo da situação. O debate estava firmado. Desde a primeira entrevista que eu dei na TV da gente, o firmo já sinalizou o debate. Sim. E a gente já sabia dessa data, era uma data definida. E a gente esteve lá presente com todo o compromisso. E eu acho que Cascavel percebeu a nossa vontade de mostrar proposta, a nossa vontade de dizer que não arreda o pé dali, que está ali para defender Cascavel. E isso foi muito importante. Realmente, a gente viu as pessoas pós-debate muito animadas e deixou isso tudo mais bonito em relação à nossa vitória, né? Ana, passou a campanha, você venceu, foi uma diferença expressiva, 5.100 votos. Tem gente comemorando até hoje, acho que tem gente que não voltou nem para casa ainda. Não comemorar, não parou ainda não. É verdade. Mas tem uma coisa muito importante. Um tema que eu falei, inclusive, foi o meu editorial aqui no jornal, transição. Já vamos falar aqui de trabalho, né? E, por exemplo, um exemplo que eu dei aqui ontem, em Pacajus, o prefeito eleito lá, o Edilson, esteve e foi recebido pelo prefeito de Pacajus, o atual prefeito, o Toda Guiomar, diante de todo esse cenário que Pacajus passa. Como é que você espera que seja? Porque o trabalho já começou. Sim. Já existe uma transição. Você não pode sentar na cadeira e de paraquedas. Você tem que entender como é que está a máquina, assim, né? Para entender a transição. A transição, ela não é importante só para mim, Ana Frida. Ela é importante para os serviços essenciais. Claro. Por exemplo, eu não posso ter uma quebra do serviço de saúde, eu não posso ter uma quebra no serviço de educação. Os serviços têm que sair de uma gestão para outra sem parar e sem prejudicar a população. Não, vamos parar a UPA uma semana porque a Ana vai começar. Vou parar a UPA uma semana porque eu estou organizando aqui minha gestão. Não pode parar. Isso não existe. É serviço que não pode parar. Então, a gente já tem visto hoje, inclusive, eu acho até que você noticiou, a gente tem visto hoje algumas situações que a gente tem colhido e investigado em relação a isso, Sim. porque a gente tem visto serviços sendo reduzidos, situações que não vão mais acontecer, falta de médicos, e a gente precisa enxergar que, independente do resultado das eleições, os serviços têm que continuar. Isso não é uma coisa pessoal, isso não é uma prefeitura pessoal, é realmente o serviço para a população, o bem-estar da população. Prejudicar universitários, prejudicar serviços de saúde, isso não existe em detrimento de eleição. Então, a gente tinha tirado essa semana, a eleição foi no domingo, segunda-feira, realmente, lá em casa, todo mundo comemorando ainda. Sim. Terça também, então eu ainda nem... Minha equipe ainda nem apareceu, nem retornou comemorando. Mas sou um sobrevivente aqui. Só um sobrevivente aqui. Mas a gente tem se organizado para, além das comemorações, além da vitória, a gente já realmente pensar nas equipes de transição. Conversei com o Rogério hoje e a gente tem que realmente pontuar já as nossas equipes base para a gente iniciar, porque até para não ter prejuízo para a população. Porque no sentido do que está ocorrendo agora, o sentido é ir esvaziando os serviços e a gente precisa tomar pé desses serviços para eles continuarem. Então, a gente está aqui tentando montar as equipes até o final da semana, para que a gente já aponte via ofício quem são as equipes de transição, para a gente já iniciar dentro da secretaria desse trabalho. É importante para a população e é importante para Cascavel. Ou seja, essa montagem ela já começou, né? Já Você começou. já está trabalhando eu nisso. Realmente tirei alguns momentos de segunda e terça, na verdade, com os meus pequenos. Claro. Porque são muitos dias intensos e Eu eles sabem a disso. falta. São 2 pequenos, um de 4 anos e um de 2 anos. Sentem muito a falta da mamãe. E a gente ficou mais agarrado esses 2 dias. Mas eu estou mesclando essa atenção com eles junto já com o trabalho. Porque o meu compromisso com o Cascavel é imenso. E a gente quer realmente fazer um bom trabalho. E eu não vou deixar isso diminuir em nem um minuto, independente desse momento de descanso. A gente vai realmente começar a trabalhar logo, que é o que o Cascavel precisa. Você falou, Ana, no Rogério, né? Falei. Rogério, muita gente quer saber, porque o Rogério é empresário, foi lá, comprou a chapa da Ana, ganhou, vai para Fortaleza tocar as empresas dele. Não. Rogério é realmente comprometido. Acho que o Rogério, a gente se surpreendeu na nossa união, né? Assim, a gente já tinha uma união em vista de pensar num Cascavel de mudança, mas a gente fez uma campanha realmente de união. Ele participou muito, ajudou muito, interagiu em tudo. Todas as decisões que a gente tomou em parceria, e a gente quer dar continuidade a essa parceria também na gestão. Assim, não é orgulho você brigar com o seu vice.
O orgulho é você fazer uma gestão que o seu vice está presente. Sim. E o seu vice esteja lá com você, realmente tomando as decisões. E o Rogério tem muita vontade de ver Cascavel desenvolver. Como a área dele é a área empresarial, ele sonha muito com a geração de emprego e renda, sonha muito em receber mais empresas em Cascavel. E ele vai participar muito dessa gestão e vai conduzir o município em conjunto com a gente, se Deus quiser. Ana, você falou de uma coisa importante. Só lembrando que não teve combinação de pauta não, viu? Não, aqui é... Mandei o recado, a Ana vem marcado, pronto. Não tem pauta combinada, não tem nada. A gente está conversando literalmente, isso, né? Só falta a xícara de café. Falta só o café. Mas, gente, Ana, você falou a questão do compromisso com Cascavel. Sim. Eu sei que você é uma pessoa responsável, nós sabemos, Cascavel conhece você, mas, diante dessa vitória, porque você não caiu de paraquedas, houve uma disputa, havia um prefeito, há um prefeito, a cidade está andando com problema ou sem problema, mas está andando, a gente também não pode dizer, está andando. E você, aquela história do substituto do time de futebol, quando você tira um jogador, você quer que o outro dê resultado, que o outro faça o gol, que o outro chegue junto. Sim. E você já caiu a ficha de que a expectativa sobre grande, a sua pessoa, da população de Cascavel é muito grande. Não que você vai ser a salvadora da pátria, mas que faça tanto quanto o que o atual prefeito já fez. E, assim, as pessoas te endeusavam na campanha, né? E existe realmente uma responsabilidade muito grande sobre você. Você já pensou sobre isso? Porque a campanha é uma coisa, quando vem agora a bomba, né, é outra história. É até bom esse assunto, porque assim, o que é que aconteceu muito historicamente em Cascavel? Cascavel teve muitos momentos de campanha Queiroz-Ribeiro, que era o que acontecia antes. Quando o atual gestor assumiu na suplementar, construiu a ideia da narrativa do atraso. Escutei muitas vezes a questão da genética do atraso, a narrativa do atraso, mas a gente tem que construir agora uma história de futuro para Cascavel. Independente desses ataques políticos, a gente tem que construir o futuro. E foi acreditando nisso que o meu voto chegou e que a nossa vitória chegou. Mas esse voto, ele precisa ser correspondido com atenção, com uma gestão que realmente cumpra o que falou, com planejamento. As situações mais difíceis de cumprir ou não, porque a gente sabe que numa gestão de 4 anos você tem situações que você executa, situações que você tem mais dificuldade. Independente disso, qual é o meu compromisso com as pessoas? O diálogo. Eu quero fazer uma gestão presente, que você me acompanhe todos os dias. Todos os dias você saiba o que eu estou fazendo. Todos os dias você saiba o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas que as pessoas saibam o porquê de tudo. Que não seja nada encoberto. E eu acho que Cascavel estava muito deixado de lado em relação à atenção e cuidado com as pessoas. O atual gestor foi um gestor de obras, um gestor de asfalto, um gestor de reformas, mas ele não foi um gestor de serviços. E eu falei muito isso na eleição, e as pessoas sabem que é verdade, porque elas que usam o serviço sabem da dificuldade que é. Então, a gente precisa realmente fazer uma gestão equilibrada. Não adianta eu pensar só em obra por motivos diversos e não adianta eu esquecer completamente o serviço da população. A gente tem que fazer uma gestão equilibrada e a população entender que isso vai acontecer e tudo ser falado, né? Já nesses poucas horas de Vitória, vai ter festa da Vitória. Não, porque ela não gosta de festa. Vai ter carnaval próximo ano. Sempre tem aquele disse-me-disse. Mas a gente vai ser uma gestão realmente aberta. A gente quer conversar com as pessoas. Rede social hoje, eu sei que tem a parte negativa, mas eu acho que é muito positivo para a gente se aproximar das pessoas. Eleger um presidente do Brasil. Isso. E a gente precisa realmente ter uma gestão moderna, uma gestão jovem, que as pessoas captem isso, que se sintam próximas da gestão. E a gente está aqui para sem deixar de chegar também, né, dos mais distantes, isso, mas que abranja de tudo um pouco. De tudo um pouco. Sabe o que é que eu imagino? Sabe o que é que eu imagino? O pessoal de casa também deve imaginar isso aqui. Porque assim, você é médica, sim, tem sua profissão, trabalhou inclusive no SAMU, sim, né? É advogada, tem um marido que também é bem resolvido financeiramente, sim, sua família não depende de você, é bem resolvido. Sabe o que é que eu imagino? Você que está em casa assistindo a gente agora, a Ana sentada com a base familiar todinha dizendo: eu vou, mas vai ser assim, 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 assim. Eu acredito que deve ter tido uma reunião dessa. Sim. Porque é justamente para desmistificar essa questão de que você não vai governar. Exatamente. Eu digo, ela deve ter feito a reunião dessa. Fico imaginando. Eu vou, mas tem que ser assim. Ó, eu sou ariana, viu? Ah, meu Deus do céu. Eu tenho um... Serra entrevista. Tô brincando.
brincadeiras à parte, eu tenho uma determinação muito grande. Foi com essa determinação, quando eu estava no 3º ano, decidi fazer direito, passei na federal, me determinei a passar, realmente fiz direito na federal, fiz pós-graduação, iniciei mestrado, e aí passei por todos os perrengues familiares em relação à saúde dos meus pais. Minha mãe fez uma cirurgia cardíaca muito intensa, trocou uma válvula, meu pai iniciou hemodiálise, né, faz até hoje, teve paralisação das suas funções renais, e foi daí que eu passei a me apaixonar pela medicina, por querer cuidar deles, né? E aí veio outra determinação em fazer, estava trabalhando no primeiro mandato da minha mãe, determinação em agora iniciar o vestibular de medicina, passar e executar esse novo projeto. Então, sou muito determinada, e lá em casa todo mundo é muito consciente dessa minha determinação. Então, todo mundo sabe, quando eu foco em realizar uma coisa, eu quero realizar bem, quero que seja bem feito e quero que seja realmente verdadeiro aquilo, né? Então, conversamos de se realmente acompanhar meus pais na política, todo mundo sabe. Acompanho desde pequena, nasci na primeira eleição do meu pai, em 88. Não acompanhei o primeiro mandato dele porque era, de fato, muito pequeno. O segundo mandato eu era criança também. Acompanhei a primeira gestão da minha mãe como chefe de gabinete. E realmente gosto de política, gosto de verdade. Gosto de política e acredito nela. Eu sei que muita gente está desacreditada de políticos que realmente somem ou que não executam as angústias do cascavelense. Mas ainda acredito que por meio dela a gente consegue mudar realidades. E quando eu decidi, não, eu quero enfrentar, quero realmente mostrar, deixar um legado para Cascavel, que Cascavel se orgulhe lá na frente dessa gestão. Decidi também, reunir todo mundo e disse, olha, estou aqui para construir minha história e vocês me conhecem e eu vou fazer isso com muita determinação. E todo mundo topou, não, é sua história, você vai conduzir da sua maneira e eu estou aqui para realmente conduzir com a minha personalidade. Então, meus pensamentos não estavam errados. Não, trazendo meu sobrenome político nas minhas veias, porque realmente é minha história. E eu acho que a gente tem que entender que, por exemplo, só existe a história do atual gestor. Ela é baseada também na história política do pai dele. Sim. É a base eleitoral dele, independente se ele acredita nisso ou não. Aí são outra conversa, aí ele responde. Mas a base eleitoral da minha família é uma base eleitoral expressiva, e isso é importante, é isso que conduziu também essa campanha até aqui, mas é também do mostrar da minha personalidade, que a gente acredite realmente numa gestão com muita determinação. Expressiva e fiel, porque em determinados locais eu acompanhando aqui localidade por localidade. Fiel. O pessoal chega junto mesmo. Caminhando nas casas, a gente tinha um entendimento de situações que aconteceram com o Paulo César muitos e muitos anos atrás, e que as pessoas têm uma gratidão até hoje, têm uma atenção até hoje, e que eu sou muito grata também por essa história. Tanto de ter eleitores que são os devotos da nossa história, mas de ter eleitores que acreditam, sim, na capacidade da Ana Fife. Capacidade essa que foi muito questionada, muito diminuída. Eu sei que, talvez por ser mulher, que tem essa diferenciação ainda no cenário político, mas eu tenho tanta experiência profissional como capacidade e determinação, sim, de conduzir o município. E as pessoas acreditam com certeza nisso. Por isso que tivemos essa juventude vitória. A gente sentiu também muito com você. Eu vi alguns memes aí na internet que se criança votasse, a diferença teria sido maior. As crianças foram uma alegria à parte assim, na campanha, porque ontem mesmo eu fui acompanhar meus filhos na Feira de Ciências da escola e fui acompanhar como mãe, né? Sim. Acompanhando os dois pequenos, mas que de repente recebi um monte de abraço, um monte de carinho, um monte de foto. Realmente as crianças foram um show à parte. Foi maravilhoso de ver. Muito bem, nós estamos com quantas pessoas online ao mesmo tempo aí, Fred? Mais de 300? Mais de 330 pessoas ao vivo aqui no nosso Instagram, interagindo. E vamos para frente. Ana, 13 horas e 24 minutos, 1h24. Equipe de governo. A gente sabe também que agora é a hora que chega todo mundo, né? Eu lhe apoiei, eu fiz isso. Aqui a conversa é aberta e franca. Isso é normal. A conversa também. É franca, é normal acontecer. Acontece. Né? E vai precisar de gente, vai precisar de equipe. Claro. Mas é muito importante, eu acredito que conhecendo um pouco você, fazendo uma leitura, eu tenho muito disso, que você vai prezar muito por pessoas técnicas na sua equipe, porque a política é importante, faz parte do jogo, faz parte da democracia, do sistema, mas colocar pessoas que não vão poder, de fato,
servir a população e está meramente por cargos, acredito que também não faz o seu perfil, Ana. A gente tem que fazer uma análise do potencial de cada pessoa em cada área. Por exemplo, a gente tem também pessoas políticas no nosso grupo que têm tendência técnica em determinada área. E se puder unir, é ótimo. E né? aí você une a questão política à questão técnica. Como a gente tem situações mais burocráticas em relação à gestão, que aí você precisa de uma equipe técnica realmente diferenciada e direcionada para aquela situação. Mas a gente tem um grupo político também que tem suas contribuições a fazer em diversos setores. Então, a gente vai mesclar essas situações, né? Aproveitar o técnico e o político e também aproveitar o técnico em situações direcionadas. Eu ainda não tenho aqui como divulgar nomes. Sim, claro. Mas, claro. até porque eu tenho que nomear oficialmente a equipe de transição, né, por ofício. Mas a gente tem um grupo político realmente que quer contribuir com o nosso município. E a gente está na intenção de incluir esse grupo político também, mas respeitando a área técnica de cada setor. Até porque a gente precisa ver um Cascavel eficiente. A gente precisa ver um Cascavel que não é só político, é um Cascavel realmente de uma gestão que funciona, né? E, além de tudo isso, eu quero muito mais claro com uma gestão humanizada. Porque nessa campanha, o que a gente mais ouviu foi a dificuldade de acesso, dificuldade de ser recebido, dificuldade de atendimento nos postos, dificuldade de atendimento nos setores da gestão pública, que a gente tenha realmente, assim, se você vai entrar junto comigo nessa, você vai entrar sabendo que é uma gestão humanizada e que vai escutar a população de Cascavel. Aqui não tem cargo superior às pessoas, não. A gente tem que olhar de igual para a população. É acabar com aquela história de que eu vou chegar ali no local público e vou ser mal atendido. As pessoas às vezes já vão esperando isso, já vão né? esperando isso. E quando é bem atendido, se surpreende. Exatamente. Então que você traga essa surpresa boa. Isso. Ana, vai ser no instalar de dedos. A gente vai começar 1º de janeiro de 2025 e a população vai estar toda com um serviço diferente. Eu sei que muitas vezes quem votou contra pensa isso, né? Sim. Mas a ideia é que a gente, a gente vai construir isso juntos, né? A gente vai planejar, a gente vai capacitar os nossos profissionais, a gente vai conversar com os nossos secretários. E eu quero muito, assim, ficar muito próximo das secretarias. Eu sei que a descentralização é importante até para as secretarias funcionarem. Mas a gente tem que sentir se está dando certo. Está dando certo? Fiz um investimento em alguém aqui em determinado setor, mas eu tenho que acompanhar se está dando certo. A população tem que entender se está fluindo, porque se não está, a gente tem que corrigir. E é corrigindo que a gente vai acertando, né? Ana, um detalhe muito importante, Câmara de Vereadores, Sim. né? Se eu não me engano, vocês fizeram a 8, maioria 8, sim. né? 8-5, né? São 13, né? São 13, hoje são 13 candidatos eleitos, né? Que foram eleitos para a Câmara. Você já teve contato com essa equipe de 8 vereadores? Já teve algum feedback deles? Tivemos vereadores aí como Freitas, que sendo um dos mais votados, é da sua base, né? A Priscila, muito fiel a você também, recebeu uma boa votação. Presente. O Vinícius, que foi uma surpresa boa, né? Eleito certeza, com 1.800 votos. E, ou seja, e também no partido do Vinícius Toca Fogo, né? Sim, que subiu com ele, né? O PL fez 2, então. E como é que vai ser essa base? Como é que você já teve contato? O que é que você espera? Aumentar essa base ou pelo menos manter? E tudo pode acontecer. De início, eu conversei com a minha base por telefone, mas nesse início, agradecendo a parceria. A gente teve candidatos a vereadores e vereadores eleitos muito parceiros, que realmente fizeram uma campanha em conjunto com o prefeito, com a prefeita, no caso, e torcendo muito pela minha campanha, né? Todos eles eram muito motivados na campanha deles, mas também torcendo muito pela minha campanha. Casando os votos, Casando os votos. E a gente realmente, eu agradeci a todos, conversei com todos, mas amanhã a gente tem um momento em conjunto para fazer a nossa primeira reunião enquanto base. Mas eu quero dizer assim, que essa reunião enquanto base não é para dividir a Câmara. Na verdade, uma situação que eu falei em campanha e que eu quero perseverar que aconteça é a gente ter uma boa relação com o Legislativo, uma boa relação com a Câmara, independente da gente ter vereadores lá. E não compõe a nossa base, que a gente tenha respeito pelo poder legislativo, que a gente tenha respeito e ou escuta com a Câmara também. E que a gente tenha essa base, já que a gente fez a maioria, a gente tenha um início de gestão fortalecido. O início de gestão que a gente esteja ali junto da Câmara, trabalhando pelos projetos para Cascavel. E aí a gente vai precisar muito, né? Principalmente aí no setor de educação, que a gente tem muitos direitos a atender, muitos direitos a conversar com as categorias e que a gente vai precisar da parceria com os vereadores para entender isso. A gente está filtrando aqui algumas mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp, Ana, e antes da gente ir para o nosso intervalo, para a gente já voltar com mais meia hora,
Ana, se você tiver compromisso, você me Não, avisa, tranquilo. viu, que a gente encerra. Mas eu programei para a gente ir até as 2 hoje. Tá certo. Ana, na campanha, o atual governador, o Elmano, esteve presente na campanha do seu opositor, do professor Cleiton, prometeu um hospital para Cascavel, que é um assunto que, desde quando eu moro aqui em Cascavel, há 30 anos que eu escuto também essa história. Não estou dizendo que ele não iria fazer, mas que é um anseio. Eu quis dizer com isso que é um anseio Mas teve da um fator população. político também, né? Claro, teve fator político. Claro. Esse gancho que eu estou dizendo é justamente para saber como você pretende, já que você era oposição, né, e teoricamente hoje o Ceará ele é comandado pelo Partido dos Trabalhadores, mas como você pretende, eu acredito que você tem uma base boa de deputados para isso, se relacionar com o governo do Estado, com o próprio governo federal, para manter acesa essa chama desse sonho, né, de um hospital e outros assuntos também. Claro. O meu partido O meu partido, que eu sou presidente, né, é o Progressistas. E o Progressistas é da base do governo. Independente da decisão do governador de, num momento político, ter vindo aqui realmente no palanque do partido dele, que é o Partido dos Trabalhadores. Faz parte. Mas que agora, que eu falei muito isso em palanque, que é a partir de janeiro de 2025, quem ia estar cobrando era eu, Ana Fife, prefeita. E, de fato, se realizou. Então, se houve uma promessa do hospital, e eu quero que ela se realize, porque Cascavel hoje tem porte, sim, para ter hospital municipal. Na verdade, nós temos cidades vizinhas aqui, como Beberibe, como Pinoretama, que tem hospital municipal e Cascavel não tem, que, se houve essa proposta e essa indicação que ia realizar, a gente está aqui para cobrar que aconteça. E eu não estou aqui para desmerecer o governador, nem para ir contra essas atitudes. Eu quero a parceria do governo em prol de Cascavel. Quero que Cascavel cresça e se desenvolva em parceria com o governo. E nós temos aqui toda a abertura do mundo de conversar, e já vou, nos próximos dias, buscar essa primeira conversa com ele, inclusive, para que a gente tenha esse diálogo afinado em prol de Cascavel. Houve a promessa do hospital, independente dela ter tido um fator político em relação ao momento, já que passou 6 anos da atual gestão e não tinha tido essa promessa anteriormente, que a gente execute de fato, porque Cascavel precisa. Sim. Mas foi como eu falei, também em campanha. A gente vai esperar esse hospital chegar aqui com o Hospital das Irmãs aberto, em forma de convênio. Porque não faz sentido, são 6 anos que Cascavel está sem hospital. Então, não faz sentido eu passar mais 4 anos esperando o hospital chegar com o convênio fechado. Né? Então, você já vai sinalizar para as irmãs para a gente vai ter, inclusive, conversas sobre isso. A gente teve uma conversa na campanha em relação ao que era possível, já que com a falta desse convênio nos últimos 6 anos, o hospital mudou muito, tanto em estrutura como em serviço, porque teve que fechar a emergência, teve que se readequar à situação que estava. E a gente tem que conversar sobre isso para ver os próximos passos em relação ao hospital. Porque a gente vai esperar o hospital chegar, mas com o hospital aberto. E a UPA funcionando para os casos urgentes de emergência. Hoje, né? mesmo com a vitória, a gente já escutei algumas pessoas questionando, não, vai fechar a UPA em janeiro. Não vou fechar a UPA em janeiro, não tem fechamento da UPA. O que eu sonho muito em fazer é dividir as emergências. Que a UPA fique com a emergência adulta e que o hospital fique com a emergência pediátrica. Porque a gente precisa de pediatra. Também, né? A gente precisa de pediatra focado nas nossas crianças e desafoga a fila da UPA. E a gente faz um serviço adequado às nossas crianças que não têm acesso a pediatra 24 horas. Então, eu queria muito fazer essa divisão. Logicamente, com planejamento. Mas nunca fechando a UPA. A UPA vai ficar aberta, com certeza. Não existe esse fechamento. A gente tem que ter os dois, não tem que ter escolha. A gente tem que ter hospital e UPA. Não tem que ter divisão para a saúde. Aquele setor lá voltado para as mulheres, Ana, que foi inaugurado, você vai tocar para frente, continuar também? Você pretende? Sim, pretendo. Agora, ativo, né? Porque no momento a gente não vê ele funcionando ativamente com a carga máxima. A gente precisa de ginecologista, precisa realmente ter implantação de DIU, os atendimentos voltados à saúde da mulher direcionados naquele local, mas que aconteçam de fato. Não seja, até para montar ele, o que ficou parecendo que foi pegando material de expediente de um canto, birô de outro, realmente para fazer a montagem para aquela inauguração. Mas a gente precisa que funcione. Foi como eu falei na eleição. Nada que seja só estrutural gera um bom serviço. Você faz a estrutura, mas por dentro tem que funcionar, né? Bote a maternidade de Cascavel para funcionar também no hospital, Ana. Olha,
Um depoimento de um pai que tem 3 filhos, nenhum nascido em Cascavel. Você acredita? Acredito. Um em Pacajus. Mas a gente tem que fortalecer nossa maternidade. É. E a pediatria, como mãe, vai ser como pai. Um em Pacajus, um em Eusébio e outro lá em Fortaleza. Nenhum, todos 3 de Cascavel, nenhum aqui. Nenhum a gente não tem essa estrutura, nenhum cascavelense. É som de coração. Tá certo. E o time ganhou um reforço aqui agora, viu? A Ana continua aqui, agora ela está... Bendita sois entre os homens, né? Está aqui no meio, porque o vice-prefeito eleito de Cascavel, Rogério Lima, estava ali escondidinho nos bastidores, mas a gente arrastou. Ele é de poucas palavras. Eu tenho assim, eu sou muito crítico. E nos últimos discursos dele, né, que eu tive acesso, Ana, melhorou bastante. O homem tomou uma proporção... Palavras assim não, viu? Ele agora também fala. Acho que é na interna. Na interna, eu acho que... Porque geralmente quem fala pouco em público, na interna, em off, fala até demais. Rogério, seja bem-vindo aqui, rapaz. Parabéns aí pela eleição e dê o seu boa tarde aí para os ouvintes e para os telespectadores. Obrigado aí, uma boa tarde a todos, os cascavelenses. Graças a Deus deu tudo certo, né? Estamos aqui para comemorar e trabalhar agora, a partir de hoje, fazer um planejamento para melhorar Cascavel. Agora eu vou fazer aqui um questionamento, que é para ver se está alinhado o pensamento mesmo. Não está combinado não, vai ser ao vivo. Eu fiquei sabendo que os comentários que rolam, o Rogério Lima é empresário, filho do Zé de Lima, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, tá tranquilo, era o vice da Ana só para compor a chapa, ganhou, vai embora. E aí? Vamos embora não, a gente vai trabalhar aqui pelo Cascavel, continuar Pronto, bateu. O trabalho. Estão alinhados mesmo. Rapaz, aqui é no susto, viu, Ana? Rogério, fique à vontade, se você quiser dizer alguma coisa para o pessoal, o espaço aqui é de vocês. Não, hoje. só agradecer, né, a todos os eleitores, não somente aos nossos votantes, mas a toda Cascavel. Foi uma festa da democracia, o povo escolheu, graças a Deus escolheu o melhor para Cascavel e agora é só trabalhar a partir de agora, já planejando um Cascavel de 2025 bem melhor do que a gente tem aí. Ó, e aí já começa aqui, não dá para a gente passar todas as perguntas, mas por exemplo aqui, ó, acho que é a Andressa o nome da moça aqui, para Ana, a questão aí do ligar, né, o Choró Vaquejador a cristais. Existe esse pensamento. Aqui, assim, é um pouco ainda cedo para se falar nisso, mas você pode dizer, Ana, se tem condições de fazer, se entra aqui no seu projeto para Cascavel. Inclusive, essa estrada interna, que a gente chama estrada de dentro, né? Que é quando você vai por dentro para Pitombeiras, ela foi muito falada na atual gestão, que já existia uma emenda em relação a ela, para ela ser executada, mas de fato nunca iniciou. Então a gente vai ficar a par de como está a situação dessa estrada, mas é uma estrada que eu sonho muito em ver acontecer. Nem que seja planejada, até conversei com isso em relação às reuniões que a gente fez na região. Nem que seja tantos quilômetros conseguimos realizar, depois de tantos quilômetros, eu sei que é uma estrada longa, é uma das nossas maiores estradas em relação à quilometragem, acho que é a estrada interna do Brito e a estrada interna que vai até Pitombeiras. Mas a gente tem um compromisso realmente de iniciar e a gente sonhar em buscar recursos para conseguir executar. Ó, a Luziane mandou uma mensagem, boa tarde, Ana, não esqueça da comunidade do Manguinho, certo? Manguinhos, até a Luziane falar que realmente é uma comunidade que se sente muito esquecida e que tem um problema sério também de acesso, né? Aqui já falando de estrada também. Além da estrada, tem a ponte, porque a ponte, quando está no inverno, fica impossível de passar. E aí a gente fica com uma comunidade ilhada, né? A gente acaba fazendo todo um contorno pela estrada da Caponga, pelo asfalto que vai para Caponga, para entrar no Manguinhos. Então, a gente precisa ter um compromisso maior com essa comunidade, tanto de atendimento de saúde, que a gente foi muito cobrado lá em relação a isso, mas também em relação ao acesso e aquela ponte que a gente sonha em ver feita mesmo de verdade, né? Ó, Ana, a Tati, boa tarde. Sobre estágio para universitários poderem estagiar na sua área de formação. Faz a minha pergunta, porque meu filho é universitário. É uma ideia bacana, né, Ana, que pode ser... Sim, a gente colocou no nosso plano fazer um convênio com uma empresa de estágio para você virar bolsista, né? Bolsista com o estágio através da sua bolsa, você recebe a bolsa com duas coisas positivas. Uma é a sua experiência profissional, que você vai adicionar no seu currículo, e a outra é que a gente está prestigiando os universitários do nosso município trabalhando dentro dos nossos setores. Então, é muito importante, né? Então, e a prefeitura tem uma gama de setores para trabalhar, tanto na engenharia, na parte de obras, na educação, na saúde. A gente tem uma gama de situações que a gente pode contemplar e prestigiar o nosso universitário. Ó, João Paulo perguntando a questão dos secretários, que nós já falamos até, né? Se você já escolheu os secretários. Ainda estamos
conversando, né? Conversando com o Rogério também em relação a isso. E a gente vai, em breve, falar sobre os secretários, porque eles vão participar também da transição. Então, as equipes de transição, o mais natural é que quando você nomeia a equipe de transição para cada pasta, de dentro dessa equipe saia o secretariado, porque ele já vai estar inteirado com a situação da pasta. Ó, pergunta de uma mãe, se a Ana vai continuar com o projeto dos alunos do SESI Senai, né, que é de 3 anos. Eu confesso que eu não conheço esse projeto, Ana. Isso é a questão dos universitários também. Uma mãe aqui querendo saber. Sim. A gente foi muito questionado agora no final da eleição em relação aos projetos escolinhas, tanto o SESI Senai como escolinhas de vôlei, escolinha de natação. E a gente não tem aqui intenção de prejudicar nenhum projeto, né? A gente tem intenção de aumentar os projetos porque a gente precisa que o esporte chegue em mais comunidades. E também vai ter transporte universitário gratuito, sim. Se Deus quiser, com aumento de rota para os nossos distritos, sem esquecer ninguém em Fortaleza, se Deus quiser, a gente vai tentar se policiar ao máximo para fazer um bom serviço e com transporte universitário gratuito. Ó, Hospital da Mulher, escola em tempo integral, que tem escola que não tem atividade no tempo de intervalo, dá para ter alguma atividade. Meu filho estuda na Unifametro e ele falou que não tem nenhuma atividade, lazer, enfim. O que é que você fala sobre isso, Ana? O tempo integral, a gente realmente precisa rever. Ana, você é contra o tempo integral? Não. Sou a favor do tempo integral, acho muito importante. É indicação do governo do estado, do governo federal, que a gente aumente cada vez mais o tempo integral. Mas eu não sou de acordo com o tempo integral sem planejamento. Como assim? Colocar as crianças numa escola para ficarem presas até 5 horas da tarde, lá não ter refeitório para você fazer sua refeição, não ter banheiro e não ter atividade escolar para você fazer à tarde. De manhã eu assisto minhas aulas, almoço na escola, ou tem escola que não fornece o almoço, você almoça em casa, e aí não é integral, é a maquiagem no integral. E à tarde não tem nenhuma atividade, a criança fica esperando, brincando, dá o horário de 5 horas. Então, isso para mim não é um integral adequado. Cascavel só vai executar tempo integral a partir do próximo ano, o tempo integral que a gente de fato faça com cuidado de estrutura interna e com planejamento de atividade escolar. Se for só para aprender os alunos até 5 horas por conta de algum recurso, não faz sentido você dizer que é integral, né? Então, a gente vai sentar com a equipe de transição da educação para a gente já analisar escola por escola, o que a gente tem de estrutura para a gente fornecer um integral de qualidade no próximo ano. Ana, prefeita, proposta aqui para os aprovados do edital 001 da educação, que ainda estamos aguardando sermos convocados. A pessoa não se identificou aqui. Em relação ao edital da educação, penso eu, apesar da pergunta não ter esse detalhe, que seja do concurso feito pela atual gestão para a educação, né? E é uma questão que você deve até procurar, e até indico procurar o sindicato para você se informar melhor. O concurso era realizado por 2 anos, prorrogável por mais 2. O atual gestor não prorrogou esse concurso. Hoje, esse concurso é um concurso inativo. Algumas pessoas entraram na justiça, alegando que o prefeito não renovou o concurso, mas, de toda forma, contratou pessoas, e por isso a necessidade de chamar as pessoas do concurso. Mas essa questão judicial ainda está correndo. E é interessante você se informar, inclusive no sindicato de servidores, para você se informar melhor sobre isso, porque esse concurso hoje não é um concurso ativo, é um concurso inativo porque não foi prorrogado pelo atual gestor. Cuidem bem da minha prefeita, e tá aqui a mensagem, a Ana tá vendo aqui, tá lendo. Não tem o nome da pessoa aqui, deixa eu ver, Cláudia, né? Perguntando sobre o asfalto do Coaçu, se sai ou não sai. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Coaçu também, assim como Manguinhos, eu digo porque uma comunidade dá acesso à outra, né? Tem muita dificuldade de acesso. Eu andei no Coaçu na pré-campanha, no período de inverno, e eu andava numa comitiva com um carro grande, mais 4 carros pequenos. Só passou o carro grande. Os 4 carros pequenos ficaram, né? Então, a gente tem compromisso de acesso com o Coaçu muito grande também. O Alípio Alves, Ana, não esqueça da comunidade do Morada Leste, viu? Olha, são... Muito bem. Morada Leste, em relação a acesso e iluminação, a gente conversou, assim como Real Parque também. São localidades que começaram como loteamento, e loteamento nos moldes de há muitos anos atrás não tinha esse cuidado com os acessos e com a iluminação. Mas a gente se aproximou muito dessas comunidades, a gente espera fazer um bom trabalho também com elas. O M. Carvalho, diga a Ana para não esquecer do Parque Juarez Queiroz, aqui não temos calçamento, nunca foi passado, a prefeitura lá consta que já tem, mas não tem.
Exatamente. Lá no Parque Juarez Creu é a mesma situação. E muitas comunidades que relatam isso, né? Que constam os calçamentos, mas o calçamento não existe e visualmente você enxerga que o calçamento não existe, né? E a gente está com esse compromisso de revitalizar. Como eu falei na campanha, a gente não fazer uma gestão só no centro comercial. A gente precisa levar essa gestão tanto para os nossos distritos, mas também para os nossos bairros. Cascavel tem bairros enormes ao seu redor e a gente precisa ter mais atenção com eles. Um projeto que eu tenho muito também para esses bairros, além dos calçamentos, é a questão das praças, né? Quero muito fazer praça, da menor a maior, em todos os lugares, para ser espaço de convivência das comunidades, né? A Vitória está dizendo aqui, ó, Ana, sua gestão, você pensa em dar prioridade para as pessoas formadas no município? Porque se vê muita gente de fora aqui dentro da prefeitura e aqui no município a pessoa preparada para assumir a vaga. É a Vitória. Sim, realmente quero priorizar as pessoas do município. Tenho muita vontade, assim como eu busquei uma formação fora do município, que foi Direito e Medicina, mas sempre tive o sonho de atuar dentro do meu município e atuei através do trabalho no Hospital das Irmãs. Eu sei que quem vai buscar formação fora sonha em atuar no seu município, Sim. né? E a gente tem uma gama de profissionais hoje, talvez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, você não tivesse esse leque de oportunidades, mas a gente tem uma gama de profissionais hoje disponíveis no município com capacidade, sim, de executar os projetos do município. Então, a gente pretende dar essa preferência, tanto em secretariado, como nas pessoas formadas dentro das secretarias do nosso município. Marcos Costa. Ana, gostaria de perguntar se você vai valorizar melhor a classe dos desportistas de Cascavel, coisa que não acontecia aqui na gestão anterior. Até falei para o Fred aqui, né? Vamos criar a Copa, né? As Olimpíadas, interescolares, movimentar essas crianças, esse povo, né? Eu acho que tem que ter os campeonatos realmente interescolares, intermunicipais. A Copa Litoral Leste, veio 6 prefeitos do Leste para cá. A Copa Litoral Leste seria interessante. Olha aí, eu vou mandar o cheque aqui da assessoria, já viu? Mande aí a assessoria. A Copa Litoral Leste, a gente também revitalizar os nossos espaços, a areninha sem iluminação, módulo esportivo muito precário, a gente tem mais espaços e apoio às escolinhas de comunidade. A gente tem escolinhas voluntárias aqui em Guanassés, né, Mata Quiri, que a gente não tem suporte mínimo, nem de estrutura, nem de bola, nem de terno, nem de logística, de transporte, e a gente precisa realmente revitalizar o nosso esporte, né? E aumentar o apoio às escolinhas também que funcionam no nosso município de diversas modalidades. Eu tenho também a vontade de fazer o projeto, como eu fiz até em vídeo ali, da João Moreira de Paula, justamente para enaltecer o ciclismo e a corrida. E a gente pretende... E dar vida àquela avenida, né? Porque é tão importante. E a gente tem 2 avenidas muito importantes, que é Moita Redonda e João Moreira de Paula, que precisam ser revitalizadas, né? Sim, sim. Eu vejo aquela Moita Redonda ali como um segundo avenida gastronômica de Cascavel. Isso. Que nem a Chanceler. Seria uma vida nova para aquelas pessoas, né? Olha... Todas as perguntas, esse aqui é o celular da rádio, a gente gosta de falar e mostrar. Está aqui na mão da Ana. Ela vai ver todas as perguntas que forem possíveis, porque não vai dar tempo, né? Mas aí são... Gente, é porque assim, mostrando para vocês, é muita pergunta, Exatamente. Viu? Sinal que a audiência está muito grande e ela está aqui com o celular. Ela vai olhar, se depois ela quiser anotar algum, ela anota. O celular da rádio está na mão dela. Não é não, Zé, o meu amigo Rogério? A Cauane, aqui do Pedro de Souza, realmente fui no Pedro de Souza, um sofrimento de estrada, uma comunidade muito esquecida naquela região da estrada para Capunga, e a gente tem um compromisso grande com o Pedro de Souza também em relação a isso. Uma pergunta importante aqui, que tem uma mãe acamada, a pessoa que fez a pergunta, e que depende muito do EMAD. O EMAD precisa ser revitalizado. Nos últimos meses, até acompanhando pacientes que eu conheço que são acamados, que estavam sendo solicitados que eles procurassem a policlínica. O paciente acamado tem que ter atendimento domiciliar. E as equipes do EMAD foram todas reduzidas, a quantidade de profissionais também. A gente precisa revitalizar o EMAD, colocar mais profissionais, mais carros disponíveis para que esse atendimento domiciliar chegue a mais casas, porque só o que tem é paciente acamado sem atendimento no momento em Cascavel. E é importante demais que seja revitalizado. Deixa eu ver aqui mais perguntas. São dezenas e dezenas aí de perguntas. A Ana está vendo todas. Tem gente perguntando aqui na questão do turismo, né, nas praias. Sim. O que é que você pensa em fazer para melhorar, para fomentar mais, né, esse turismo que é tão forte? Cascavel deixar de ser um turismo de passagem para ser um turismo que a pessoa fica. Muita gente que começa a fazer o turismo aqui, mas vai terminar lá em Aracati e fica lá. Né? E a gente precisa que as pessoas fiquem aqui, porque é muito forte esse nosso turismo, né? O nosso projeto de turismo, ele é um projeto extenso, mas não é que ele seja extenso
ele é extenso pela falta do turismo hoje em Cascavel. Então, ele é um projeto que, por etapas, tem que ser executado, mas que a gente sonha em ver executar. Que é, por exemplo, a gente vê nossas praias revitalizadas, a gente entender que todas as praias precisam de portal de entrada, precisam de local de visitação dentro da praia, precisa de revitalização do calçadão. Calçadão hoje da Caponga está coberto de areia, a gente não vê mais nem o calçadão. A gente precisa ter um pórtico de entrada em todas as praias, local de visitação, como eu falei. E a gente também tem que pensar nas rotas turísticas que envolvem a Moita Redonda, quando Sim. você passa na entrada de Cascavel para fortalecer o artesanato de Cascavel, e também ser um polo gastronômico ali na entrada, e o polo gastronômico do Choró Vaquejador. Então, eu quero muito que o turismo passe ali pela entrada da Moita, passe pelo Choró Vaquejador com o polo gastronômico da Galinha, passe também pela revitalização da estrutura de praia, e aí eu já estou buscando parceria, inclusive com os nossos deputados, né? Sim. Através do acesso, tanto das emendas dele, mas pelo acesso ao Ministério do Turismo, para que a gente tenha uma revitalização realmente concreta em relação às nossas entradas de praia e às nossas estruturas. Não esquecer da qualificação, né? Isso, qualificação, Rogério E falou aí a algo gente tem uma importante. estrutura com a qualificação, capacitação das pessoas do lugar, porque se você for pensar em geração de emprego e renda, a geração de emprego e renda das nossas praias é o turismo. Sim. Né? E aí a gente precisa capacitar essas pessoas para estarem no meio desse ambiente turístico, dessa rota Você turística. vê que o Rogério entende muito bem disso também, a questão de vontade de fazer as coisas acontecerem. Você vê Pindoretama, não tem praia. Mas hoje, Pindoretama, você passa qualquer dia da semana ali na 040, Tá que é a cheio nossa de via, ônibus. é cheio de ônibus. E ali não vende só rapadura. Vende o artesanato, Isso. vende a roupa de banho, vende lembranças. E é uma questão de vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque Cascavel, por exemplo, não só a questão das praias, mas tem a cajucultura, tem os artesanatos, que hoje a gente não tem, é um local para vender o artesanato. O polo aqui foi fechado, mas a gente precisa entender que mesmo que você vai abrir o polo, tem que ser perto da CE, porque a gente precisa sim. realmente trazer as pessoas para comprarem os itens do nosso artesanato e também a gastronomia, as outras coisas que a gente pode fornecer nesses locais, né? E já seria uma continuação, porque quando você vem nesse lado aqui no sentido Cascavel Fortaleza, é cheio de locais para parar e seria uma espécie de continuação até lá o polo gastronômico do Choró. Exatamente. Né? É uma ideia, são ideias que fluem e que são realizáveis, e o importante é isso, né? Ana, Rogério, eu quero agradecer a vocês demais. O tempo aqui, se fosse, a gente ia ter que criar uma edição Conversa especial, boa, né? Porque a conversa flui aqui e eu quero agradecer pela presença, dizer que veja aqui na Rádio Plus FM uma parceira, né? Enquanto nós estivermos aqui à frente, o nosso interesse é esse, sem partidarismo, sem paixões políticas, mas sempre na intenção de servir a comunidade. A comunicação ao lado de uma gestão, quando se une, quem ganha é o povo. Eu acredito isso, sem interesses escusos por trás. Eu vejo muito isso. Bater por bater, não. Criticar quando tem que criticar, sim. Mas, ao mesmo tempo, também dá uma oportunidade como essa, de ouvir você, de levar essas mensagens, de interagir como você interagiu, sem medo de entregar um celular na mão, porque pode ter isso. Não, você mostrou aí que está para responder a qualquer tipo de situação. Obrigado e... Já vai divulgar as bandas? Não, né? Não posso. Não pode. Eu já tô imaginando o que é que vai ser, mas aí tem que sair da voz da prefeita eleita, né? Não, a gente promete que assim que puder divulgar, a gente já encaminha uma mensagem para cá, você já faz a divulgação em primeira mão. Mas a gente tem os trâmites burocráticos, né? A gente vai fazer uso do espaço público, a gente solicitou hoje esse espaço, então a gente está guardando as respostas também para poder conseguir divulgar amplamente para a população. Mas quero desde já aqui agradecer. Eu acho que os meios de comunicação, eles contribuem com o crescimento do município. Não adianta você ser gestor, vai para um canto, receber só elogio, vai ter momento de crítica, vai ter momento duro a enfrentar. E esses momentos têm que ser respondidos, porque é em prol da população. A gente não está nada levado aqui para o lado pessoal. É levado em prol de um desenvolvimento de Cascavel. E eu acho que os meios de comunicação contribuem muito para isso, né? São a voz da população para chegar aos 4 cantos de Cascavel. Claro. Então, quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer novamente aos cascavelenses em geral, a quem votou, a quem não votou, porque somos agora prefeito e vice-prefeito do Cascavel inteiro. E queremos fazer uma gestão de unidade, né? Então, agradecer você que está acompanhando aqui a Plus FM, nesse momento, nos prestigiando. Muito obrigado por tudo. E quero deixar um abraço e um beijo no coração de todos. O Rogério também. Rogério, obrigado, meu irmão. Parabéns mais uma vez. E
que Deus ilumine, né, o caminho de vocês, porque Ele iluminando a população inteira é quem vai ganhar. A gente está todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Queria agradecer a Plus FM por abrir o espaço e desejar a todos uma boa tarde e agradecer novamente a todos os eleitores de Cascavel. Não só os que votaram na gente, né? Mas a Cascavel todo. E com certeza nós faremos um belo trabalho pelo Cascavel. Batemos quantos aí, o Fred Dias? Mais de 400 pessoas online, isso só no Instagram, né? Fora as outras plataformas, e o Dial de 106.1 e a 99.5, a Plus de Pacajus, que está jogando o nosso sinal lá para toda a região do Vale do Caju. Confirmado aqui, acabou de chegar a mensagem da Maria, que a Michele vem na sexta-feira. Michele Queiroz, sexta-feira, vai estar aqui falando também, agradecendo, e nesse caso vamos estar falando com a prefeita reeleita.